Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e nesse canal aqui a gente conversa sobre o que a gente pode fazer para melhorar nossa vida, né? Nesse vídeo aqui vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre autoestima e vamos falar sobre os desafios atuais que as pessoas estão enfrentando. Primeiro eu queria começar falando sobre Deus e ultimamente eu tenho refletido bastante sobre esse assunto, porque eu percebo que as pessoas, tendo fé ou não tendo fé, elas têm sempre esse assunto de Deus, é um assunto muito que vem à tona na vida das pessoas, né? É um assunto muito presente para todo mundo. E aí eu falei, gente, a pessoa não acredita, mas ela fala em Deus. Aí, por outro lado, eu vejo pessoas de extrema fé que pensam muito em Deus. Eu falo, Deus é uma coisa bem importante, né? E por quê? Eu fiquei pensando por quê. Quero compartilhar aqui o meu ponto de vista. Mas antes queria te perguntar para você, o que significa Deus? O que significa Deus para você? Você teria uma resposta rápida? Você já pensou sobre isso? Quem é Deus? O que é Deus? Por que que a gente precisa de Deus? E então eu vou compartilhar meu ponto de vista. Eu ultimamente tenho refletido e assim, eu chego à conclusão que o seguinte: Deus é um bom nome para a fonte da vida, certo? E a fonte da vida, ela é um mistério pra gente. A vida, ela é nos dada, né? Nós não entendemos da onde a vida vem, por que que vem, o que tá fazendo aqui. A gente não entende o quanto tempo dura, se dura depois, se não dura depois. E a gente somente recebe a vida, a gente não tem controle sobre a vida, né? Nós não temos, nós não sabemos como manipular a vida. Se eu quiser viver mais, se eu quiser viver menos, se eu quiser continuar vivendo depois daqui, eu não sei se eu consigo, eu não sei nada. Ou seja, a vida é misteriosa pra gente. E a esse mistério, né, nós damos a quem controla esse mistério, nós damos o nome de Deus. O que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar que a vida é fonte, né? Existe uma fonte da vida. E se a vida é fonte, a vida é boa. Se a vida está dando, se a vida está fluindo, gerando, e ela geralmente ela dá muito pra gente, né? A nossa vida se mantém por muitos anos graças a alguma coisa que está fazendo a manutenção disso. Então tem alguma coisa interessada que a gente continue vivo, né? E aí a gente chega à conclusão de que essa vida é boa. Tá, essa é uma conclusão minha, mas o que que eu acho importante aqui? A importância da gente começar a colocar a nossa consciência em contato com essa fonte. Isso tem a ver com espiritualizar-se, isso tem a ver com religar-se. E aqui eu trago uma outra reflexão interessante de uma freira. Ultimamente eu tenho acompanhado essa reflexão dessa freira, que é uma freira muito sábia, esqueci o nome dela, depois eu compartilho. Ela é uma freira muito sábia e ela estava falando que nós, seres humanos, somos seres essencialmente adoradores. Existe em nós a necessidade de adorar. Para mim, essa reflexão faz sentido. Por quê? Porque nós somos criatura, nós somos alguém que recebe a vida de fora. Naturalmente, como a vida é nos dada enquanto a gente está aqui como seres humanos, a nossa tendência é ter gratidão por isso, né? Mesmo que seja um processo muito inconsciente, nós temos esse papel de filho. O filho é alguém que recebe a vida. Então, a gente recebe a vida, a gente é filho. E o filho tem uma tendência realmente a ser, como fala quando você... a adorar o pai, né? O filho, ele... adorar o pai. O filho, ele adora ao pai.
Ele é grato ao Pai, ele olha com reverenciar. Nós temos uma tendência a reverenciar aquele que nos dá a vida, se tudo estiver bem, saudável, né? Então a gente realmente tem uma tendência a adorar. E o que mais que a freira fala aqui, se a gente não direcionar essa adoração para o lugar certo, nós vamos ter uma tendência a adorar o efêmero, né? A gente vai se perder em falsos ídolos. Essa é uma reflexão bem comum, muitos religiosos fazem essa reflexão dos falsos ídolos do mundo, né? Mas a verdade é que a gente pode se perder em apegos efêmeros. Nós temos a tendência a apoiar todas as nossas fichas, depositar nossas fichas em experiências da vida que tem que vão passar e que não são a nossa fonte, que não são capazes de preencher alguma coisa mais profunda, né? Então, sobre isso que a freira estava falando. Quando você se perde em falsos ídolos, você coloca a sua energia, a sua adoração em algo que vai se esvair, que vai te frustrar, que vai te trazer vazio, decepção. Mas quando você direciona a sua adoração para a fonte da vida, ela dá o nome de Deus. Usamos aqui o nome de Deus para a fonte da vida. Você começa a viver o processo religioso. O religioso, não gosto desse nome, mas você começa a viver o processo espiritual. Seja lá o que isso for. Aqui a gente entra novamente no universo do místico, é o universo do subjetivo. Cada um tem a sua experiência, né? E ela é muito rica para muitas pessoas, né? Um mestre que fala sobre essa experiência diz que essa experiência ela é muito viva, muito real, muito rica. Mas ela não é descritível, ou pelo menos ela não é comprovatória. Você não consegue comprovar, você não consegue provar. Então ela é de um universo que a gente só pode viver dentro da gente mesmo e tentar compartilhar com as nossas palavras. Mas que quando você consegue colocar a sua consciência em contato com a fonte da vida, através de um processo seu muito íntimo que você vai ter que descobrir, você começa a perceber que essa fonte, além de se comunicar com você, de te guiar, ela te nutre e ela transforma a sua realidade. Aqui eu já falei sobre isso uma vez, sobre a cosmoterapia, né? Um livro que fala sobre isso, sobre como você cura a sua vida colocando a sua consciência em contato com Deus. E é sobre isso. Então, essa conversa toda não vale de nada se você não pratica, né? Mas a gente precisa conversar para a gente ficar consciente e decidir separar um pouquinho do nosso dia para fazer essa prática, para colocar a nossa adoração, a nossa consciência em contato com a fonte, para que essa fonte possa sanar, né? E nos colocar num fluxo saudável, realmente nos nutrir, ser fonte e nos guiar e nos ajudar a curar e ampliar nossa consciência, certo? Essa é a reflexão que eu queria trazer. Se você concorda, não concorda, fala aí comigo, certo? A segunda coisa que eu queria falar nesse vídeo era sobre autoestima. Às vezes essa conversa, ela fica super em moda, às vezes ela para de ficar em moda. Mas a verdade é que autoestima eu tava pensando sobre isso essa semana, conversando com algumas pessoas. Autoestima, ela é a base. Ela é uma base para quê? Por que a autoestima é importante? Agora eu vou perguntar de novo para você. Por que a autoestima seria importante? Talvez essa resposta pareça óbvia. Mas a autoestima é importante porque ela é a sua força. É aonde você é fonte de si mesmo. O seu amor te alimenta. A autoestima é quando você autogera amor para você. E aí,
se você tiver isso. E eu arrisco dizer que mais da metade das pessoas não se alimentam do próprio amor. Então veja só que loucura. É como você ter comida e não comer. É como você ser rico e não utilizar a sua riqueza. Nós não utilizamos o nosso amor pra gente. Sendo que esse amor pode curar, esse amor pode mudar também as situações da nossa vida, esse amor pode alimentar, nos satisfazer, suprir nossas carências, mas a gente não usa. E aí eu quero falar sobre duas coisas aqui, sobre a autoestima natural e sobre a autoestima praticada. A autoestima natural, instintiva, é algo que faz parte de todos os seres vivos. Eu costumo observar muito a minha cachorra e eu observo o quanto ela se cuida, né? Tem vários momentos em que ela se prioriza, ela prioriza as necessidades dela, ou ela se retira um pouquinho para se cuidar dos cabelinhos, lamber os pelinhos dela. Para ela aquilo é banho, um banhinho. Ela não é gato, mas eu sei que esse é o processo dela. Ela gosta de se cuidar. Mesmo que eu não goste, que eu prefiro que ela tome banho de água, mas eu sei eu sinto que aquele é o processo dela. Então eu reparo nela vários momentos em que ela tem uma autoestima por ela. E a gente vê isso nos animais, a gente vê isso em gatos, né? A gente vê isso nos animais que se cuidam, os animais saudáveis, que estão saudáveis, eles têm uma tendência a se cuidar. E a mesma coisa acontece com um ser humano saudável, que cresce com o seu psiquismo saudável. Ele tem uma autoestima instintiva de se cuidar. Só que, e aí vem o só que, né? Quando uma pessoa passa por traumas, dores, pancadas emocionais, perdas, abusos, e essas dores ficam acumuladas, elas começam a se acumular em forma de dores emocionais, bloqueios emocionais, energéticos. Esse fluxo de autoestima natural, ele é bloqueado. Então, essa carga negativa emocional de traumas e dores acumuladas bloqueia, impede que o fluxo natural da autoestima instintiva consiga acontecer. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê um ser humano sem autoestima. Ele está doente. Se ele estivesse saudável, ele teria autoestima, mas o ser humano doente não tem autoestima. Muitas vezes ele até tem um comportamento autodestrutivo, né? De autossabotagem, automutilação. Então, ele faz o caminho oposto. Ele vai jogar energia negativa contra ele mesmo. O caminho é olhar para si, investigar quais são as dores que essa pessoa tem, quais são as dores presas, quais são os bloqueios, para que isso possa ser tratado e curado. E existe tratamento, existe cura, a boa notícia é essa. Eu tenho atendimentos individuais que podem te ajudar a fazer essa investigação, a fazer essa cura. Tem informações aqui na descrição, tá? A técnica que eu recomendo é a TRG. A TRG realmente tem se mostrado aí um salto em termos de tratar dores e bloqueios na vida das pessoas, porque tem trazido resultados extremamente eficientes. Então esse é o caminho, olhar, investigar e curar. Quando a gente cura, quando a gente limpa, libera, né? A gente faz esse processo de autocura, naturalmente, a autoestima instintiva volta e a pessoa começa a entrar num fluxo natural da autoestima. Esse era o ponto 1 que eu queria falar. O ponto 2, autoestima praticada. Veja bem, o que é autoestima? Se a gente puder simplificar o máximo possível. O meu amor por mim. Então, quando eu direciono o fluxo de amor para mim mesmo. E a autoestima praticada é eu ser capaz de parar um pouquinho do meu dia e direcionar o meu amor para mim mesma. Essa é a autoestima praticada. Ela também exige que a pessoa esteja
saudável, equilibrada, sem muitos traumas e bloqueios. Porque quando uma pessoa que tem muitos traumas e bloqueios, ela não consegue priorizar ela mesma para fazer. Ela não consegue. Quando uma pessoa já tá mais curada, ela consegue dedicar. Mas mesmo assim, exige hábito, exige disciplina, exige parar um pouquinho do seu tempo para descobrir de que forma que eu consigo direcionar o amor que eu sinto, essa energia para mim mesma, para minha pessoa. De que forma eu consigo olhar para mim, dar atenção para mim, voltar, né? Achar que eu mereço, que eu sou merecedora do meu próprio amor. Então aqui é uma questão de hábito, é uma questão de se priorizar e se colocar, autocolocar na própria agenda, certo? Pratique o seu auto-amor, utilize a sua energia para você, se nutre também da sua própria energia e veja os resultados, vê se isso não vai mudar a forma como as pessoas te tratam, as coisas que você atrai para sua vida. Certo? Neste vídeo aqui eu também queria falar sobre os desafios atuais que muitas pessoas estão enfrentando e como que a gente pode superá-los. O que está acontecendo no planeta Terra, transição planetária. Estamos passando por um momento de muitas mudanças. Eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal. Mas a maioria das pessoas já estão conscientes, né, sobre isso e a verdade é que nós estamos atravessando, eu não sei se você está percebendo isso na sua vida, se você está sentindo, mas todos nós estamos atravessando um momento muito desafiador. E por que isso? Com as mudanças que estão acontecendo no planeta Terra, e existem explicações para isso, tá? Eu não vou falar disso aqui, já falei em outro vídeo, mas tem muito sobre isso aí na internet. As transformações que estão acontecendo no mundo, no planeta, as mudanças energéticas, dimensionais, elas estão levantando as poeiras. Aquilo que é denso, as negatividades, principalmente aquilo que é muito denso, né? Nessa transição de dimensional, aonde a gente está se tornando mais... Como que diz quando não é denso? A pessoa não é densa. A gente está entrando num fluxo mais suave dimensional, vão ser dimensões mais sutis. Para que essa transição aconteça, o denso precisa ser liberado. Isso tanto o planeta, né, como dentro da gente. Então, a gente vai passar por essa sutilização interior também. Aquilo que é denso, escuro e pesado dentro da gente vai ser trazido à superfície para ser curado, liberado e sutilizado. Então, essa é a explicação. As pessoas estão, neste momento, se deparando com grandes desafios, com as suas grandes densidades e suas dores, porque elas estão emergindo para serem transmutadas. Né? Então as pessoas falam, gente, eu não vou dar conta, é um problema que eu nunca tive na minha vida, é muito grande, é muito difícil. Saiba que você não está sozinho, tá? Eu falo com muitas pessoas, eu investigo, eu saio investigando isso, eu olho muito para isso e eu percebo que é uma realidade, as pessoas estão todas enfrentando, todas, muitas, tá? Um número muito maior do que era. Grandes desafios. Eu trago isso aqui para que você respire fundo. As pessoas têm hoje em dia uma tendência a se desesperar, então respire fundo, tenha resiliência, fique firme. Vai passar, nós vamos conseguir atravessar, nós vamos conseguir transmutar, sutilizar em nome de uma realidade que vai ser muito mais agradável, muito mais satisfatória para todos nós, né? Todos nós temos uma intenção coletiva de mudar o mundo, de viver num outro mundo. Então, de uma certa forma, todos nós estamos colaborando, cooperando e ajudando para que essa transmutação global aconteça, né? Então, cada um vai fazer o seu trabalho, limpar suas dores, procure ajuda, se cuide, ajude os outros a passarem por suas dores. E tinha um grupo espiritual que ele falava isso, né? Quando eles falavam sobre esses assuntos, eles falavam
estejam juntos, passem por isso, se apoiem nesse processo, porque vai ficar menos difícil, né? A gente precisa saber que não estamos sozinhos, precisamos saber que vai passar, né? Vai doer, mas vai passar. Precisamos buscar ajuda para nos fortalecer diante dessas transições e dessas poeiras, dessas dificuldades. Precisamos oferecer nossa ajuda para outras pessoas que estejam aí num momento mais difícil. E respirar fundo, olhar para um horizonte que não está tão distante assim, aonde a vida vai estar melhor e aonde a gente já vai ter superado essas dores. Olhe para suas dores, age ativamente, faça suas limpezas, faça suas liberações e tenha força, tenha resiliência, sabendo que vai passar, sabendo que você não está sozinho, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. É isso, gente. Até o próximo vídeo.